O que é, afinal de contas, o tal processo sincrético? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu trato da ideia de processo sincrético ou de sincretismo processual. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a noção de processo civil sincrético ou de sincretismo aplicado aí aos processos judiciais cíveis. E eu já vou te entregar a solução disso, espero desde o início, mas eu espero que você continue me acompanhando depois também, né? O sincretismo processual está ligado às ideias de uma fase primordialmente, principalmente dedicada à tutela jurisdicional cognitiva, uma outra fase principalmente ligada à tutela jurisdicional executiva, como fases de uma mesma relação jurídico-processual. E vou te contar que é importante essa noção, porque até um passado não tão distante assim, não era assim que funcionava na prática na justiça comum no Brasil. Eu já vou te contar melhor sobre isso. Antes eu vou abrir parênteses aqui para lembrar contigo o sentido da própria palavra sincretismo ou sincrético. A gente ouve no Brasil mais comumente ligada à noção das práticas religiosas que a gente tem aqui. A gente é um povo em que é comum o sincretismo. E o sincretismo é a mistura, é a combinação, de maneira que não é tão raro assim que pessoas de uma religião frequentem cultos de uma outra religião, ou então que adotem práticas de outras diversas religiões. Eu costumo brincar bastante, né? Cresci em uma família católica, tive toda a educação católica, fiz catecismo, crisma lá, no total de 7 anos, e vejo muitos dos meus colegas, aí, meus familiares e tudo mais, que também se entendem como católicos, que se dizem católicos, que vão lá e no Réveillon, por exemplo, comem lá sementinha de romã, pulam ondinhas, jogam flores para Iemanjá, que são aí práticas historicamente ligadas a outros cultos e tudo mais. Eu mesmo, talvez você saiba, talvez não, faz lá mais de 20 anos que me reconheço como budista, mas tenho a minha experiência pessoal marcada aí por muitos elementos do cristianismo, até por conta da minha história familiar e tudo mais, e eu tendo a acreditar que isso talvez tenha aí as suas dificuldades espirituais e tudo mais, mas que essa é culturalmente uma qualidade positiva do nosso povo, que geralmente convive bem aí com, geralmente, veja aqui, abrir de novo, é claro que a gente também é uma sociedade em que se assiste muito preconceito, né, em que pessoas sofrem muito por conta de suas convicções religiosas e tudo mais, mas no geral, comparado ao restante do mundo, parece que a gente tem aqui, para grande parte da população, uma tendência de respeito e inclusive de assimilação daquilo que são práticas próprias a outras religiões, a outros cultos, naquela noção de que a ideia central de qualquer religião séria é fazer o bem, não fazer o mal, evitar maus pensamentos. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, fecha parênteses aqui desse momento em que a gente entendia o sentido aí da palavra sincretismo, essa mistura e tudo mais. Voltamos para aquilo que é estritamente o direito. Eu espero que essa minha divagação não tenha te aborrecido muito aí, né? Para entender como que é que a gente vai assistir esse sincretismo. E ver, a gente vai assistir a partir da criação no Brasil, na justiça comum, da ideia de cumprimento de sentença. Veja que a gente já tinha iniciativa tendente a sincretismo na lei dos juizados especiais, lá no artigo na lei 9.099 de 1995, mas na justiça comum continuava sendo diferente. A partir de 2005, com a reforma
aí da execução dos títulos judiciais, que foi seguida depois por uma reforma da execução dos títulos extrajudiciais também em 2006, mas em 2005 a gente tem a criação da noção aí de um cumprimento de sentença como outra fase da mesma relação jurídica processual. E veja, isso pode parecer muito natural hoje em dia, é assim que vai e tudo mais. Então, se você começou a estudar direito depois de 2005, talvez você nem tenha conhecimento de como era antes, e aí seja difícil entender a importância da ideia de sincretismo e tudo mais. Vou te compartilhar de maneira muito resumida aqui como que era. Você imagine que alguém te procurava como advogado para você propor uma ação perante o Poder Judiciário e essa pessoa não tinha um título executivo. Então você precisava propor uma ação de conhecimento. E veja, nós já tratamos aqui das distinções entre processo de conhecimento, processo de execução. Depois vou até te remeter para um vídeo que trata especificamente desse tema, caso seja de seu interesse. Mas voltando aqui, então a pessoa te procurava, ela não tinha um título executivo, você precisava propor uma ação de conhecimento, muito possivelmente uma ação pelo procedimento comum. Imagine que você propusesse uma ação de cobrança, tá certo? E imagine um número qualquer aí. Você propusesse ação de cobrança em nome da pessoa A em face da pessoa B. E imagine que a pessoa B viesse e impugnasse a autenticidade de um determinado documento, que fosse necessário prova pericial, perícia grafotécnica, elaboração de quesito, indicação de assistente técnico, aquela coisa bem enrolada, né, audiência de instrução tensa e tudo mais. Depois vem a sentença de total procedência, embargos de declaração da parte ré, aos quais se nega provimento, depois interposição do recurso de apelação, o tribunal negue provimento de maneira unânime aí ao recurso de apelação também, novos embargos de declaração, inclusive para fins de pré-questionamento, interposição de recurso especial, negativa de seguimento ao recurso especial, agravo em recurso especial, depois agravo interno no agravo em recurso especial, embargos de divergência no agravo interno no agravo em recurso especial, embargos de declaração nos embargos de divergência, no agravo interno, no agravo em recurso especial. Se eu não me perdi aqui no caminho, vejo que é possível ainda cogitar a tentativa de ir para o Supremo Tribunal Federal e tudo, até transitar em julgado, 6, 7 anos depois, né? E transitava em julgado, então. E aí você podia dizer para o seu cliente, dependendo do seu grau de experiência e tudo mais, olha, ganhamos o processo. Qual que era a primeira pergunta que o cliente faria e que você faria também se estivesse no lugar dele? Doutor, cadê o meu dinheiro? E aí talvez você se sentisse tentado a explicar a ele que não, nós ganhamos o processo de acordo com o objetivo que era o desse processo, que era o de estabelecer com certeza quem tem razão, em que medida tem razão. Era só para isso esse processo. E o teu cliente ia ficar muito aborrecido porque ele ia pensar que você tinha entrado com o processo errado. Ele diria, olha, eu sabia que eu tinha razão, o que eu quero é dinheiro, o senhor foi pedir a coisa errada, eu não queria... Não precisa que o juiz me fale que eu tenho razão, eu tenho razão, eu sei que eu tenho razão. Sempre soube que eu tenho razão. E aí você precisa explicar para ele as consequências da inexistência de um título executivo na época e tudo mais, tal. Ganhamos a certeza. Bom, mas o juiz então agora falou que sou eu mesmo. E a outra parte não pagou? Veja, a outra parte é brasileira também, eu costumo brincar, né? E a outra parte, assim como hoje em geral, na maior parte das vezes, não paga, não pagava antes também. Bom, transitou em julgado a decisão que reconhece o direito de A. O B não paga, o que o A hoje precisa fazer como expressão do processo sincrético? Por petição intermediária, não é isso? Pede que seja dado início à fase de cumprimento de sentença. Isso nós já podemos ver um pouquinho mais sobre. Mas como que era antes? Antes se considerava que, como o processo originário era um processo de conhecimento, especificamente, havia sido esgotada a jurisdição quando transitou em julgado a sentença de conhecimento. A parte credora, agora credora em um título executivo, se eu persistisse a inadimplência do devedor, o que precisaria fazer? Precisaria propor um outro processo. Um processo agora sim que existia título executivo de execução de um título executivo judicial.
E que aí então dependia, como era uma outra relação jurídico-processual, de uma nova petição inicial, nova qualificação das partes, nova atribuição de valor à causa, novo recolhimento inicial de custas, nova necessidade de citação da parte agora executada. E veja você que o Código de Processo Civil de 2015 vedava citação postal nas execuções. Precisava ser, em regra, por diligência do oficial de justiça. E veja que muito comumente chegava o senhor oficial de justiça para realizar a diligência de citação lá no endereço que o próprio B tinha informado nos autos, na procuração que ele tinha mandado e tudo mais, lá no começo do processo de conhecimento. E quem atendia o oficial de justiça era um C que falava, olha, faz 4 anos que eu já moro aqui, nunca ouvi falar desse B. Ele está, para mim, pelo menos, lugar incerto e não sabido. E essa informação voltasse para o processo de execução e a parte exequente se sentisse tentada a dizer, olha, precisa reconhecer como válida a diligência que foi efetivada no último endereço que ele informou, porque ele tinha o dever de manter o juízo atualizado sobre a sua residência e domicílio e tudo mais, e o juiz falasse, olha, isso aqui valia para o processo anterior, agora é um novo processo, existe um novo dever seu de informar onde é que pode ser pessoalmente citado o B. Porque se você não realizar todas as diligências tendentes a apurar o paradeiro atual dele e tudo mais, vai ter nulidade de citação. Vê o tamanho do problema? E era um problema enorme por se considerar, olha, o objetivo do processo de conhecimento é um e existe um outro objetivo estanque para a tutela jurisdicional executiva. A ideia de processo sincrético, que é uma ideia que se expressa por meio da sistemática do cumprimento de sentença, é a ideia de que, olha, o que ele quer lá desde o começo é dinheiro do bolso dele. O que acontece é por conta de formalidades procedimentais, em determinadas circunstâncias, ele não pode ir direto buscar a efetivação, ele precisa primeiro buscar a certeza, ou seja, primeiro ele precisa de uma tutela que seja primordialmente de conhecimento, para depois uma outra fase da mesma relação jurídico-processual, porque não se pode desprezar o que é que a parte de fato quer, aí uma outra relação primordialmente, principalmente dedicada a atos de efetivação de um direito que já consta aí de um título executivo. E veja, a gente insiste desde o início aqui no principalmente dedicada, porque mesmo em cada uma das fases, a gente pode ter aí a prática de atos que tem um pouco mais a cara da outra sistemática. Eu não estou entendendo, professor, vou te exemplificar. Veja, a gente tem a possibilidade de tutelas mandamentais, de tutelas executivas lato sensu na fase de conhecimento. Pode me dar um exemplo, professor? Você está numa questão lá discutindo a guarda de uma criança, por exemplo, o juiz concede uma tutela provisória e determina que o oficial de justiça vá lá e busque a criança e entregue para alguém, ou que então a leve até um abrigo, alguma coisa assim, uma medida executiva lato sensu, na fase principalmente dedicada ao conhecimento. E lá na fase principalmente dedicada a atos de efetivação, ao cumprimento de sentença, também a prática de atos de natureza mais cognitiva, que é mais ou menos, por exemplo, quando o juiz se pronuncia sobre uma impugnação ao cumprimento de sentença ou uma exceção de pré-executividade, isso lá na fase de cumprimento de sentença, por exemplo. Isso como expressão dessa noção de um processo sincrético, ou então como uma expressão do tal sincretismo processual, tá bom? Eu espero que esse papo todo não tenha sido mais confuso do que esclarecedor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz, até porque na medida do possível eu gosto bastante de interagir com as pessoas que transitam aqui pelo canal. É sempre um prazer saber de onde é que você está me assistindo, o que é que você faz, o que você gostou, do que você discorda também, o que você gostaria de ver por aqui
e tudo mais, tá bom? Desde logo, muito obrigado a quem puder interagir aqui nos comentários. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre distinções entre processo de conhecimento e processo de execução. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me curtir lá no Instagram, no TikTok também, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.